capítulo 8, versículo 4. O texto também está para quem está em casa assistindo e para quem está aqui na igreja, nós temos na tela aqui na frente. E Gideão chegou ao Jordão e o atravessou, mas tanto ele como os 300 guerreiros que o acompanhavam estavam exaustos por causa da perseguição. Em outra tradução, estavam exaustos, procurei para mim, mas ainda perseguindo. Exaustos, fala comigo, exaustos, fala cansados, mas ainda, olha lá, perseguindo. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Fala comigo, cansados, mas ainda perseguindo. Pode sentar em nome de Jesus. Tema da palavra do Senhor hoje: entusiasmados pela vitória. Você vê uma imagem linda. Sabe o que eu estava vendo? A palavra entusiasmo, aquele que recebe um estado de exaltação, de espírito, aquele que recebe uma inspiração divina, um dom forte, um estado de fervor, uma emoção violenta dentro de si. Amém? Fala comigo, entusiasmo. Esse texto fala de 300 homens e um líder. A situação deles não era tão simples quanto a gente só lê. Eles enfrentaram 135 mil homens. Antes era um exército de 32 mil, que foi reduzindo, porque Deus expôs esse exército de 32 mil a provas. E no meio das provas, 22 mil caíram logo de cara. Restaram 10 mil, que no segundo teste também foram reprovados. 9.700 homens reprovados. Restaram apenas 300 homens. A história é a seguinte: 7 anos de opressão. O povo de Israel estava exaustos, 7 anos sendo explorado, oprimido por um povo chamado Midianita e outros povos do Oriente, mais amalequitas, enfim. E o povo de Israel estava se escondendo nas cavernas. E a Bíblia diz que a presença dos midianitas oprimiu muito mesmo, enfraqueceu eles, tirou a força de uma nação inteira. O capítulo 6, versículo 6, eu não dei para vocês, mas se puderem, eu fico feliz, se puder. Enfraqueceu, vai pôr para vocês o capítulo 6, versículo 6, por causa dos midianitas, Israel foi reduzido a tamanha miséria, que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Eles empobreceram muito, porque tudo que eles produziam, os midianitas destruíam, saqueavam. Então Israel não tinha paz nenhuma. 7 anos escondidos nas cavernas. Se você ler, é uma história triste. Mas diz a palavra do Senhor que Deus levanta um homem por causa dessa oração. Toda vez que você ora, o céu se move em sua direção. Amém. Não é o seu gemido, não é a sua dor, não é o seu sofrimento que vai tocar no coração de Deus. Porque o mundo inteiro está gemendo. Mas o que toca o coração de Deus é o seu clamor. É você se voltar para Deus e pedir socorro do Senhor. O problema de Israel foi porque eles deram causa a isso.
Deus só permitiu essa opressão sobre eles por causa deles haverem se afastado do Senhor. Sabe o que acontecia com a nação de Israel? Era assim: todas as vezes que eles estavam mal, eles corriam para a presença de Deus. Aí clamavam, Deus levantava alguém, restaurava, a coisa melhorava. Quando melhorava, ao invés deles correrem para a presença de Deus, para exaltar e continuarem servindo ao Senhor, com a melhora de vida, pouco a pouco eles iam se afastando. Eles iam se distraindo, a vida estava melhorando, eles não tinham mais tempo para buscar a Deus, e quando você menos imaginava, eles estavam afastados. Aí os problemas voltavam para cima deles. Aí as dores voltavam. E aí eles gemiam novamente. Eles gemiam. Aí clamavam. Aí se lembrava que Deus existia. Aí clamavam e Deus levantava alguém. Deus levantava um socorro. E Deus levantando esse socorro tirava eles daquela situação de luta, novamente. Aí eles melhoravam, tudo estava ficando bom e ficava bom. Quando tudo estava bom, ao invés deles permanecerem na presença do Senhor, pouco a pouco eles iam relaxando, e se afastando, e tudo ficava ruim outra vez. Por quantas vezes nós tivemos esse ciclo na nação de Israel? Por muitas vezes. É incrível que parece que eles não aprendiam isso. A distância de Deus traz problemas. E às vezes as pessoas esperam chegar à dor. E às vezes a dor chega e a pessoa corre. Às vezes ela tem bom êxito quando ela corre, e às vezes não tem bom êxito. Às vezes ela corre tarde demais e não tem bom êxito. Às vezes aquela dor gera um temor na pessoa. E por causa daquela dor ela teme. Ela se aproxima de Deus. Ela fica com um certo receio. Como nós estamos vivendo uma pandemia aí, que as pessoas então ficam com receio. Mas se nada acontece naquela casa, a pessoa começa aos poucos se distanciar de Deus. Até que surge um problema. E aí ela corre de novo para, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos tentar resolver esse problema, porque há socorro no Senhor. Muitas vezes dá tempo e muitas vezes não dá mais tempo. Isso é uma realidade. Israel foi vivendo esse ciclo. Quando tudo estava bem, ao invés de Israel permanecer e glorificar e adorar a Deus com as coisas que Deus vinha fazendo na vida deles, eles se afastavam. E num afastamento a vida deles piorava muito. Ficando pior, eles se lembravam que Deus existia. Aí eles clamavam. Foi essa a situação. Nesse momento eles estavam vivendo uma opressão de 7 anos. Começaram a gritar e a clamar por misericórdia. E Deus levanta Gideão. Deus levanta esse homem para livrar Israel das mãos dos seus opressores. E quando Deus levanta Gideão, Deus levanta com ele um exército de 32 mil homens. E esses homens aparecem prontos para a batalha. Mas era do lado de cá 32 mil e os inimigos 135 mil. Uma diferença muito grande. Como que 32 podia brigar contra 135 mil? Mas de repente Deus leva a prova. Deus põe a prova para ver quem de fato podia guerrear. E diz: todo mundo que é tímido, todo mundo que é covarde, pula fora desse exército. 22 mil homens levantaram a mão e se intitularam como tímidos e como covarde. Há uma diferença entre o tímido e o covarde. O tímido, ele olha, ele acha que tudo é muito para ele, ele se acha incapaz. E o covarde, ele foge na primeira dificuldade. Então não servia para fazer parte desse exército. Sobraram 10 mil contra 135 mil. Novamente Deus leva esses homens à prova e os expõe na beira de um rio e manda que eles bebam água para fazer um teste. E diz para Gideão: observe, todo aquele que for mole,
Todo aquele que for devagar, você separa a parte. Os espertos, mais ligeiros, você põe do lado. De 10.000, 9.700 homens se demonstraram devagar, moles, fracos, separaram. Então Deus, dos 32.000, sobraram 300 que Deus escolheu para guerrear contra 135.000 pessoas. Não é quantidade, é qualidade. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muita gente está aqui na igreja, muita gente está em casa assistindo. Todo mundo está ouvindo a palavra de Deus. Todo mundo é chamado aqui. Todo mundo aqui é chamado. Quem que são os escolhidos? São aqueles que creem na palavra e põem em prática. Se crê na palavra e põe em prática, é escolhido. Se só olhar, achar bonito, bater palma, glorificar, escrever aqui nos comentários, glória a Deus, palavra maravilhosa, que benção, precisava ouvir isso, como muita gente faz todo culto. Mas se não crê e não pôr em prática, é só um chamado, não é um escolhido. Há uma grande diferença. A diferença aqui na terra, no reino de Deus, não é feito por pessoas chamadas, é feito pelos escolhidos. Amém, queridos? Amém? Então, se você crê e se você põe em prática a palavra, você é mais do que um chamado, você é um escolhido. Esses 300 homens saíram a peleja contra os 135.000 homens. Deus deu estratégias para Gideão, e eles então partiram para cima. Houve uma guerra que eles fizeram apenas com trombeta nas mãos. Eles tocaram as trombetas e dentro de vasos de barro haviam lâmpadas acesas, lamparinas com fogo, escondidas, e de repente Gideão cercou, colocou 100 homens aqui, 100 homens lá, 100 homens aqui. Eles quebraram aquele vaso, as lâmpadas, aquele fogo apareceu, e eles tocaram trombetas, e começaram a tocar. Gideão tocou, todo mundo tocou junto, aquele barulho ensurdecedor deixou aqueles 135.000 homens apavorados. Sacaram da espada, eles já não sabiam quem era quem, e eles foram se matando. Entre eles, Deus deu livramento. Os 300 homens viram a mão de Deus operar. Todas as vezes que Deus levanta um povo dele para a batalha, que Deus levanta pessoas determinadas a ter uma grande vitória, e essa pessoa, ela está entusiasmada pela sua vitória, Deus vai com ela até o fim para fazer cumprir a promessa na vida dela. Esses 300 homens estavam entusiasmados pela vitória. Entusiasmo, fervor aqui dentro deles. Ânimo. Eles estavam com garra. Eu tenho que vencer essa batalha. Eu tenho que ir para cima. Eu não vou perder por nada. Eu não vou desistir. Eu não vou voltar atrás. Eu vou para cima. Deus me escolheu. Eu não sou apenas um chamado, eu sou um escolhido. Eu era parte de um exército de 32.000 pessoas, e agora eu faço parte dos 300 valentes de Deus. Então eles estavam determinados. Você imagina se no meio deles tivesse tímidos e covardes? Você imagina se no meio deles tivesse pessoas devagar, mole, já tinham largado a batalha. Mas os 300 Deus conhecia. Deus preparou pessoas entusiasmadas pela vitória. O entusiasmo é esse fervor. É como você receber uma palavra que vem sobre você, que te coloca dentro de você um sonho, coloca dentro de você uma força tão sobrenatural que você não vai desistir por nada. Amém, queridos? Eu quero falar aqui 4 coisas importantes. O que a gente faz quando a gente está entusiasmado pela vitória? A gente precisa lidar com 4 coisas importantes que eu quero mencionar aqui, para que a gente possa se manter entusiasmado pela vitória. Às vezes você tem um plano, você tem um sonho, você tem um projeto. Pode ser tantos projetos, tanta coisa. Eu vou vencer.
Eu vou vencer. Mas de repente, você perde o entusiasmo. Perde o pique. Alguém olha para você e fala assim: e aí, aquele pique que você estava? Não sei. Então você perdeu o entusiasmo. Esses homens, diz a palavra do Senhor, eles estavam cansados, mas ainda perseguindo. Exaustos, mas ainda entusiasmados pela vitória. Sabe como que Deus quer que você viva? Entusiasmado pela sua vitória. Deus quer que você acorde entusiasmado pela sua vitória. Deus quer que você viva o dia inteiro entusiasmado pela vitória, cheio desse fervor dentro de você, essa energia, essa força grande, essa garra, não importa o que, mas você está entusiasmado. Nada está tirando isso da sua mente. Nada. Eu estava lendo um testemunho de uma mulher com 130 quilos. O noivo abandonou e disse: eu não vou casar com você. Não. E isso chocou ela, mas chocou terrivelmente. O seu peso incomodou o noivo. Isso mexeu com ela. A ira que ela ficou, o ressentimento, a decepção, a mágoa, não produziu um fruto de depressão. Nós não estamos vivendo em mês de setembro, mês amarelo, mês de depressão, combate à depressão. Aquele problema, aquela frustração, não produziu naquela mulher: vou tirar minha vida, vou cometer suicídio, vou comer ainda mais para ficar mais gorda ainda. Não. Ela usou aquilo para o bem dela. Aquilo entrou como um fel no coração dela. Mas ela disse: eu vou dar a volta por cima. Eu vou vencer. E ela começou a se cuidar. E depois de muitos meses. É fácil? Se eu perguntar para o Cristiano que está aqui: é fácil, Cristiano? É fácil? Não é. Mas quem está entusiasmado pela vitória não abre mão. Por quê? Porque ele foca no resultado. Amém, querido? Depois de muitos meses de dieta, sacrifício e tanta coisa, essa mulher chegou aos 60 quilos. De 130 quilos. Aí, ela mostra a foto. Ela fala: eu venci. Porque quem está entusiasmado pela vitória, ele sabe de obstáculos, sabe de luta, sabe de problemas que vai passar, mas ele não perde o foco. Você sabe que você vai chegar do lado de lá. Amém? Não importa. Aí eu quero te falar 4 coisas importantes. Primeira dela, você precisa aprender a lidar com o seu desânimo. Fala comigo: lidando com o meu desânimo. Outra vez: lidando com o meu desânimo. Mais forte: lidando com o meu desânimo. O texto que nós vamos colocar aqui fala exatamente sobre isso. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 5. Diz assim: o rei Acabe contou para a mulher dele, para Jezabel, o que o profeta Elias tinha feito e passado ao fio da espada os profetas de Baal. Diante disso, a Jezabel mandou um recado para Elias: amanhã eu vou fazer com você igualzinho você fez com os profetas de Baal. E diz assim: Elias, assim que recebeu o aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, sentou-se debaixo de uma árvore, uma espécie de um arbusto, ali orou e disse: Deus, eu quero a morte. Volta lá, não terminei. Eu quero a morte. Agora basta, Senhor. Retira a minha vida. Eu não sou melhor que os meus pais. Espera um pouquinho, tira daí agora. Elias desanimou. Mas
O Joel diz que o profeta Elias hoje, pregado aqui pelo pastor Cleito, ele havia derrotado os profetas de Baal. Ele havia tido uma grande vitória. Mas depois dessa grande vitória veio uma ameaça. E esse mal deixou ele tão para baixo. Mas tão para baixo. Porque você ter ânimo quando tudo está bem, é uma coisa fácil, gente. Mas você ter ânimo quando tudo está mal, e quando as notícias são ruins, e quando tudo diz que não, é difícil. Você ter ânimo quando você está planejando, vou emagrecer tantos quilos esse mês. Aí você vai para a balança e não deu nada certo. E aí? Esse mês eu vou conseguir. Vou prestar aquele concurso e eu vou passar. Vou lutar essa batalha e vou vencer, mas ainda não venceu. Elias estava lidando com o seu desânimo. Ele fugiu, ele se escondeu, ele disse: Deus, eu quero morrer. Quantos de vocês não pediram a morte para Deus? Porque você não aguentou mais. Fácil assim, não é? Eu vou dar um jeito de Deus dar uma solução para a minha dor. Eu vou dar uma sugestão para Deus. Se eu morrer, está tudo resolvido. Você que pensa? Deus não te chamou para você ser covarde nessa vida. Deus não chamou para você dar um tiro na sua cabeça, nem tomar um remédio, nem pôr uma corda no seu pescoço, nem para você pular de algum prédio. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para isso. Para você entrar num desânimo e falar: Deus, a morte para mim é o melhor caminho. Se eu morrer, está tudo resolvido. Se eu morrer, quem disse? Você precisa aprender a lidar com o seu desânimo. Você precisa aprender a vencer o seu desânimo. A se olhar no espelho e a repreender todo tipo de sentimento dentro de você que possa estar te derrotando, possa estar tirando a sua força. Você tem que olhar para você e ver que você é a imagem e semelhança de Deus, e que Deus não te escolheu para você viver caído, derrotado, mas o Senhor te diz: levanta a tua cabeça. A Carlinha estava pregando às 6 da tarde que nós passamos por lutas. Não vai achar você que a vida vai te poupar de lutas. Lutas, desafios. Aí a pessoa cai no desânimo. Elias caiu no desânimo. Desanimou. Pediu a morte. Uma pessoa para pedir a morte para Deus, uma pessoa para pensar em morrer, é porque ela desanimou da vida. E por que Elias desanimou? Porque uma rainha ameaçou ele de morte. Porque ele se sentiu pequeno diante daquela luta. Ele se encolheu. Ele se sentiu impotente diante daquele problema. E Elias desanimou. Disse: Deus, basta, eu quero a morte. Eu quero morrer. Desanimou. Sabe o que Deus fez no versículo 5? Olha a resposta de Deus. Elias deitou ali e dormiu ali. As pessoas desanimadas se enfiam dentro de um quarto e elas acham: eu vou dormir o dia inteiro aqui. Vem comer, não quero comer. Come, eu não quero. Sai do quarto escuro. Não quero ficar aqui. Se alimenta, não quero. Elias dormiu ali. Mas um anjo do Senhor lhe disse, tocou. Toca nessa pessoa, fala assim: eu sou o anjo de Deus. Fala: estou aqui para te dizer, levanta nessa noite e se alimenta, porque você tem uma jornada grande pela frente. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você tem uma jornada grande. O anjo tocou nele e falou: levanta. Deus não tem palavra para ficar explicando para você sair do desânimo. Ele só tem uma palavra: se levante.
Foi assim que ele disse para Josué quando a luta estava grande. Eles haviam sofrido uma derrota. Josué estava para baixo, deitou-se em pano de saco, e Deus disse: o que você está fazendo aí? Se levante. Elias foi se esconder na caverna, e Deus falou: o que você está fazendo dentro da caverna? Sai para fora. Sai para fora. Porque a palavra de Deus para você que está aqui nessa noite, a palavra de Deus para quem está em casa assistindo: se levante, larga esse desânimo, vença esse desânimo, saiba lidar com esse desânimo para você manter o entusiasmo pela sua vitória. A sua vitória é grande, não se deixe desanimar, não deixe os problemas te encolher ao ponto de você se sentir impotente. Pastor, eu quero morrer. Você não vai morrer, você vai viver. Em nome de Jesus, diga: eu vou viver. Fale: eu vou viver. Cante assim: eu vou viver o meu milagre. Basta uma palavra. Basta uma palavra e eu viverei. Não haverá impossíveis pra Deus. Eu verei tudo aquilo além do que os meus olhos podem ver. Diga assim: pela fé, pela fé eu posso ver o novo de Deus. o novo tempo. Levante as suas mãos e cante. Diga: eu vou viver o meu milagre. Vai. Eu vou viver o meu milagre. Basta uma palavra. Olha a palavra de Deus falando com você. Eu viverei. Não haverá impossíveis pra Deus. Eu verei muito além do que os meus olhos podem ver. Além do que os meus olhos podem ver. Olha assim, diga assim: pela fé eu posso ver o quê? Novo tempo de Deus. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios capítulo 4: abatidos, mas não desanimados. Eu aprendo no versículo 7, capítulo 4, 1 Coríntios, que a excelência do poder é em vaso de barro. Nós somos vaso de barro. Você pode dizer para quem está aí, fala assim: você é vaso de barro. Fala: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. A excelência do poder é em vaso de barro, né? Cadê? Versículo 7. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. A excelência do poder é em vaso de barro. Em vaso de barro. Em vaso de barro. Para demonstrar que esse poder, que a tudo excede, ele vem de Deus. Não somos nós que somos fortão, não. É Deus que dá força para a gente ir adiante. Fala para o teu irmão: é Deus que me dá força. Fala: eu vou nessa força do Senhor. Sabe como é que Deus chamou Gideão? Deus chegou lá para Gideão. Vamos fazer de conta: o Gideão está aqui. Senta ali, Gideão. O Gideão está trabalhando, malhando trigo. Deus parou do lado do Gideão. Dá um microfone para o Gideão. Hein? Arruma um microfone para o Gideão. Olha lá. Deixa eu usar esse Gideão aqui. Pronto, senta ali. O Gideão está lá trabalhando. O Gideão não estava desanimado. O povo estava, o Gideão não. Está trabalhando, Gideão. Está trabalhando. Isso. Aí o Senhor chega lá do lado de Gideão e fala assim: o Senhor é contigo, homem valente. Sabe o que Gideão falou? Se Deus fosse conosco, por que está acontecendo isso comigo? Cadê as promessas do nosso Deus? Que os nossos antepassados viveram. Qual foi a resposta de Deus para a reclamação do Senhor? De Gideão. A pessoa fica ali: por que eu fui largada, pastor? Por que eu fui traído? Por que aconteceu isso? Por que me enganaram? Por que não sei o quê? Então a pessoa sempre quer justificar porque ela está mal. Aí Deus olha Gideão ali chorando nas pitangas, trabalhando.
Aí sabe qual foi a resposta para a queixa de Gideão? Olha aqui. Vai nessa tua força e livra Israel. Deus não quer ficar te explicando. Ele só tem uma palavra: levanta, come, vai na sua força e livra, porque eu serei contigo em nome de Jesus. Amém? Não tem explicação para você viver o desânimo. O milagre do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Gideão, obrigado, Gideão. Vamos aplaudir Gideão. Aplauda o Gideão. Pronto. Com quem mais que você tem que lidar? Porque o desânimo é um problema seu. É a cabeça. Cabeça. Se a cabeça não estiver consertada, acabou o resto do corpo. Não é verdade? Ah, quer saber? Quantas pessoas mais ou menos o cristiano desanima quando vem tratar com você? Ouvi tudo. Um monte, né? Todo mundo desanima. Aí você dá porrada. Aí vai para cima, aperta. Como é que faz? Isso estou falando de uma questão de emagrecimento e outros problemas. E pessoas que vêm para a igreja: ah, pastor, já fiz a corrente, não resolveu o problema ainda. Eu quero saber, não sei se eu vou. Para com isso. O desânimo é um problema que você tem na sua mente. Você tem que vencer esse problema aqui na sua cabeça. Não permita, porque o desânimo é algo interno seu, não vem de fora. É você que está criando ele. É você que está deixando esse monstro criado dentro de você. Diga assim: eu vou viver o meu milagre. Fala: eu vou na minha força. Diga: o fraco eu sou forte. Pastor, isso está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, no livro do Gideão, do Joel, né? Livro do Joel. Joel escreveu um livro também no capítulo 3, no versículo 10 do livro do profeta Joel, escrito assim: pegue a sua foice e transforma numa espada. Ele diz assim: e diga ao fraco, eu sou forte. Forjai espadas as vossas enxadas, lanças as vossas foices. Pega a sua enxada e transforma numa espada. Pega a sua foice e transforma numa lança. E quem tiver fraquinho, diga assim: eu sou forte. Diga comigo: eu sou forte. Pastor Vicente gosta dessa frase. Ele viaja no conselho comigo, ele pega alguém e fala assim, ele cerca a pessoa e fala assim: tem que falar, eu sou forte, eu sou forte. Ele fala para todo mundo, não é assim? Eu sou forte, diga isso, eu sou forte. Diga então: eu sou forte. Amém. Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte. Segunda coisa, lidando com as más influências. Como é que é? Você precisa lidar com más influências. Nossa, que figura. Um rostinho branquinho, bonitinho, de um capetinha, né? Más influências. Deus havia escolhido 12 príncipes para vigiar uma terra que ele queria dar para o povo. Escolheu 12 homens que eram príncipes, líderes, gente grande, tubarão. Peraí, se um camarada que é tubarão, que é gente grande, está para baixo. 12 foram lá espiar a terra de Canaã, porque Deus queria dar aquela vitória para eles. Chegaram lá, eles viram, a Bíblia diz que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Fala para o teu irmão: a bênção é grande, irmão. Voltou os 12. Aí, um deles, Caleb, cheio de entusiasmo pela vitória, põe lá para mim no versículo 1, ele pula na frente, fala: gente, todo mundo fica quieto aqui. Nós vamos subir. Olha a palavra de quem está entusiasmado. Nós vamos possuir essa herança, porque certamente nós vamos prevalecer contra ela. Deixa isso aí. Fala comigo: eu vou subir. Mais forte: eu vou subir. Eu queria ver sua cara de entusiasmo. Como a máscara não dá para ver, levanta a mão pelo menos e diga assim: eu vou subir. Fala: eu vou prevalecer. Eu vou possuir essa herança,
porque eu vou prevalecer. Amém? O entusiasmado fala assim: vou vencer em nome de Jesus, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima em nome de Jesus, amém? Mas as más influências começam. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não adianta, a família inteira é gorda que você vai querer emagrecer. Não adianta, todo mundo nessa família é burro porque você vai querer fazer faculdade. Não adianta um monte de gente abrir esse negócio e você vai ser o próximo a falir. É mais forte do que nós. Os outros, sabe o que mais que eles fizeram? Infamaram a terra que tinham espiado. Sabe o que eles disseram? A terra pelo qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ali tinham gigantes, e éramos aos nossos olhos, e como os olhos deles, como gafanhotos. Pronto. Já se sentiu um nada. Más influências. Sabe o que aconteceu? Essa palavra negativa deles entrou na mente do povo. O povo desanimou por causa disso. Más influências. Com quem que você está andando? Às vezes o seu problema não é nem a sua cabeça, é com quem você anda. É a pessoa que você tem amizade, é a pessoa que fala com você, que ao invés de te colocar para cima, só te põe para baixo. Uma baita de uma má influência diante de você, você não está enxergando. O inimigo usando pessoas para tirar da sua mente o seu entusiasmo. Então você precisa identificar, lidar com más influências. A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes, os bons propósitos. Então você tem propósito bom na sua vida, mas tem gente que vem te dar uma palavra que é tóxica. A palavra de Deus é assim, que assim como a comida que você põe na boca produz algum resultado aqui no estômago, a palavra que você põe no ouvido produz resultado no coração. O que você está ouvindo? Quem é que está te influenciando? Quem é que são seus conselheiros? O que essa pessoa está falando para você? Que às vezes o problema não é você, é quem está falando na sua cabeça. Você ouve a voz de Deus, você fica entusiasmado. Você vai lá, conversa, faz a entrevista, você faz projetos, você sonha, e de repente vem alguém e te mina com uma palavra. Eles minaram o ânimo do povo. O povo estava tudo animado. Eles esqueceram até o cacho de uva grande. Eles esqueceram os figos que tinham lá. Eles esqueceram as romãs que tinham lá. Eles esqueceram tudo de bom, só olharam aquilo que não prestava. A má influência foi tão grande que o povo disse assim, que esses caras disseram: olha, lá todo mundo vai morrer, só tem gigante lá, eles são mais fortes, não vai conseguir. Então, você quer manter o seu entusiasmo pela vitória? Aprenda a lidar com más influências. Identifique quem é que está falando com você. Identifique com quem você anda conversando. E faz separação entre o joio e o trigo na sua vida. Arranca fora o trigo, só mantém o joio. A palavra de Deus vem para te levantar. Então levante esse ânimo em nome de Jesus e mantenha entusiasmo pela sua vitória. Amém? Terceiro, lidando com as decepções. Olha o rosto de uma mulher chorando. Lidando com as decepções. Tem gente que a decepção foi tão grande. A homem nenhum presta para mim. Homem nenhum presta. Mulher nenhuma presta. Ah, não deu certo. Eu estava tentando isso, não deu certo. Subi na balança, pesei,
e não era o que ele estava esperando. Que decepção. O que está decepcionando você? E sabia que tem gente decepcionada com Deus? Porque a pessoa não compreende a mente de Deus e ela está decepcionada com Deus. Com Deus. Fica frustrada com Deus. Porque é uma decepção que ela criou no coração dela. Quantas pessoas decepcionaram você? Como é que você vai lidar com isso? Você tem um foco. Você tem um ideal, você tem um propósito no seu coração. E de repente, você está caminhando legal em cima daquilo. Mas você sofre uma baita decepção. Gente que você nem imaginava te mete uma facada nas costas bonita. Dá uma rasteira em você bonita. E você fica, eu não acredito. Decepção só se decepciona com quem você tem proximidade. Se é uma pessoa que você já nem tem proximidade, não tem decepção nenhuma. Você pode esperar tudo de todos, menos as pessoas que estão perto de você. Como é que você lida com as decepções? Como que Jesus lidou? Será que Jesus sofreu decepção? Olha o que diz a palavra aqui. Olha que forte isso. Jesus havia conversado com os discípulos. Ele estava lá no jardim, cercado de oliveiras. Jardim onde ele costumava orar e reunir com seus discípulos. De repente chega um dos seus discípulos, que comia à mesa com ele, que andava de barco com ele, para dar um beijinho, sabe aquele beijinho sacana, aquele beijinho de estou te entregando, estou te traindo. Só isso? Não. E os outros que ficaram? E o povo que andava com ele, que havia prometido, nós nunca vamos te deixar, sempre vamos estar do seu lado. Olha o que aconteceu. Depois que Jesus foi preso, logo em seguida o quê? Fala comigo, todos. Fala, todos fugiram. E o abandonaram. Dá para ter decepção? Não dá. Cadê os amigos? Cadê os amigos que você tinha quando tudo estava bem? Cadê as pessoas que basta um problema na sua vida e as pessoas começam a te excluir? Quando tudo estava bem, gente que comia na sua mesa, gente que você pagava a conta deles, gente que você ajudava, gente que você punha no seu carro, e hoje você está a pé e essa pessoa passa com o carro dela, não lembra que você existe. Cadê os amigos que você ajudou? Decepções. Fulano me roubou, me traiu, me enganou. Jesus foi abandonado por todos. E olha que interessante, o versículo seguinte, os outros dois. Um jovem que estava apenas envolvido num lençol, seguia Jesus, quando também tentaram prender o jovem. Pegaram Jesus e tentaram prender o jovem. O que ele fez? Largou o lençol e fugiu nu. Perna para quem tem. Melhor fugir pelado do que ser preso. Não fica ninguém para contar a história. Quando você está bem, tem um monte de amigo, não é assim? E quando você está mal, cadê todo mundo? Quando você tem dinheiro, tem um monte de gente do seu lado. E quando você não tem, cadê todo mundo? Como é que está? E às vezes mulher que abandona o homem porque não tem dinheiro mais. Dava uma vida de luxo para ela, não pode dar mais, ela abandona. Ou vice-versa. Decepções que muita gente sofre. Como é que você lida com as decepções? Você levanta a cabeça e diga assim: maior é aquele que está em mim. Amém. Deus é contigo. Você não vai focar nessas coisas.
Você vai aprender a contornar e lidar com decepções na sua vida. Porque decepção, se você não sofreu, vai sofrer um dia. Você confiou, mas se decepcionou. Aquela pessoa deu a palavra para você, ela não cumpriu. Ela não cumpriu a palavra. Ela te decepcionou, te machucou, não cumpriu a palavra. Você vai morrer por isso? Você vai respirar fundo, vai levantar sua cabeça. Estou vivo, estou viva, estou em pé. Vamos nessa. Deixando as coisas velhas para trás, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Aleluia. Deus é mais. Amém, querido? E por último, lidando com as dificuldades. Para você manter o seu entusiasmo, você tem que lidar com o seu desânimo, lidar com as más influências, lidar com as decepções e com as dificuldades. Porque é fácil? Não é fácil. Seja o que for o teu propósito, seja o que for o teu propósito, tem muita dificuldade. Ah, pastor, eu quero emagrecer, mas toda vez que eu vejo o pudim, eu era assim. Desesperado, eu olhava e falava, meu Deus do céu, colocaram crack na minha frente. Isso é uma cocaína na minha frente. Não podia ver. Parecia que o diabo vinha e falava assim, quero ver agora se vai. E eu mergulhava de novo, toda vez. Não podia ver. Conta essa história de um homem que tinha um porquinho, e todas as vezes que ele saía com o porquinho perfumado, cheiroso, e o porquinho via uma lama, o porquinho pulava na lama. Aí ele falava, não acredito. Um dia um veterinário falou, eu conserto isso. Deixa 6 meses comigo. Depois de 6 meses ele foi buscar. Pegou o porquinho bonitinho, com lacinho, saiu para andar. E o porquinho viu a lama e se afastou. Ele levou o porquinho para perto da lama e o porquinho não ia. Aí ele voltou no veterinário e falou, o que você fez com o meu porquinho? Você deu alguma droga para ele? Ele falou, não. Eu troquei o coração dele. Eu tirei o coração de porquinho e coloquei o coração de uma ovelha. Então, quando a gente muda o nosso coração, a gente aprende a enfrentar dificuldades. Você aprende, se você pensa como um derrotado, você sempre será um derrotado. Mas se você professa a palavra de Deus, isso não é confissão positiva, não. É a palavra que diz, eu sou mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Fala comigo, em todas as coisas. Fala, eu sou mais do que vencedor. Como é que eu lido com as dificuldades, pastor? Tem muita dificuldade. Tudo tem dificuldade. Na vida financeira, sentimental, amorosa, familiar, saúde. Tudo tem dificuldade. Você precisa aprender a lidar com isso, para você manter seu entusiasmo. Estou vencendo meu desânimo. Já não estou mais desanimado. Não estou mais desanimado, já venci meu desânimo. Venci as más influências. Estou em pé. Estou vencendo as decepções. Agora tem dificuldades pelo caminho. Tem lutas que você vai ter que enfrentar. São dificuldades. Vai ter que aprender às vezes a conviver com o pouco. Vai ter que aprender a esperar o tempo das coisas acontecer. Vai ter que aguardar. Vai ter que ter paciência. Vai ter que esperar o fruto do que você planta nascer e crescer. Vai ter que lutar, perseverar. São dificuldades. Um monte de dificuldades você vai surgir pelo teu caminho. Ah, eu quero ser médico. Você vai ter que enfrentar um vestibular. Mas é tão difícil. Mas não é impossível. Um monte de gente conseguir, você vai conseguir também. Amém? Quantos estão entusiasmados pela vitória aqui?
Pastor, mas um monte de gente. Você não é um monte de gente, você faz parte dos 300. Amém, querido? Um monte de gente. Como é que eu vou fazer? Você vai lidar com as dificuldades. E Deus deu um recado, Deus deu uma receita para o povo de Israel. Em Deuteronômio capítulo 20, versículo 1, que eu amo esse versículo demais da conta. Quando você tiver que sair à guerra contra os teus inimigos, e você vê cavalo, carro e povo mais numeroso do que você, não se entregue ao medo, pois contigo está o teu Deus, que te libertou e te fez sair lá da escravidão do mundo, te colocou na presença dele. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso, amém? Pastor, é grande a luta, mas o teu Deus está contigo. Diga: Deus está comigo. Deus está comigo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, querido? Mantendo o seu entusiasmo, você vai sair daqui entusiasmado pela vitória. Entusiasmado. Seja qual for ela. Seja qual for a sua vitória. Qual for o seu propósito. Vai lidar com decepções, com desânimo, com más influências e com as dificuldades. Lutas tem, problemas tem, pessoa falando o contrário tem, pessoa que vai te decepcionar tem. Às vezes o desânimo na sua vida, para que você não vai dar, você vai conseguir. Amém? Você vai conseguir em nome de Jesus. Diga: eu vou vencer. Fala assim: contigo eu sou, Senhor, mais que vencedor. Eu vou viver. Cante. Meu milagre. Você pode cantar aí. Basta uma palavra e eu viverei. Não haverá impossíveis para Deus. Diga assim: eu verei muito além do que os meus olhos podem ver. Diga: pela fé. Pela fé eu posso ver. Eu posso ver Um novo tempo de Deus. Está morando de aluguel, mas pela fé você vai ver sua casa. Está fora de peso, mas você não vai ficar olhando para o seu peso. Não vai olhar para as tentativas que não deram certo. Você vai olhar para o projeto que você está se tornando. Amém? Amém? Você vai olhar. Não conseguiu vencer na vida financeira ainda, mas você vai se enxergar já vitorioso. Diga assim: pela fé eu posso ver um novo tempo de Deus. Pela fé. Estou me enxergando lá na frente. Já estou me enxergando uma doutora. Já estou me enxergando um doutor. Já estou me enxergando no meu carro. Já estou me enxergando no sucesso. Já estou me enxergando do jeito que eu queria estar fisicamente. Amém? Sim ou não? Você está entusiasmado pela vitória? Levanta a sua mão e ore agora. Diga: Espírito Santo, vem sobre mim. Vem sobre mim, toma minha vida nesta noite. Espírito do Senhor, levanta as minhas mãos e me faz voar em asas de águia. Oh, Espírito Santo, fala com Deus agora. Fale com o Senhor. O Espírito Santo vai segurar nas suas mãos nesta noite. Você vai dar a volta por cima. Vai passar por tudo, em cima de tudo isso.
aprender a lidar com esse desânimo, que esse desânimo não é de Deus para a sua vida. Você vai arrancar dentro de você, vai lidar com decepções, vai lidar com más influências, vai lidar com as dificuldades, com as lutas, mas isso não vai te vencer, porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você tem a marca da promessa sobre a sua vida, você tem o Espírito de Deus sobre você, o Espírito com o qual você pode clamar: Abba, Pai. O Espírito do Senhor que te reveste nesta noite e te faz essa mulher forte, e te faz este homem forte. Você vai se reerguer, não importa que a sua empresa quebrou, você vai se levantar. Em Cristo Jesus todas as coisas serão novas. Você já viveu o melhor dessa terra e está vivendo um tempo difícil, mas essa palavra é para você nesse tempo do Senhor, para dizer que Ele é contigo, Ele te levanta, Ele te ajuda, Ele está segurando as suas mãos nesta noite, e Ele está te dando a vitória. Ele está dizendo: vai nessa tua força. Ele está dizendo: levanta e come, porque a sua jornada é grande. Levanta, vai nessa tua força. Eu sou contigo. Não tema, não tema, não se entregue ao medo. Oh, em nome de Jesus, recebe a unção, recebe agora esta força, recebe o poder de Deus sobre a sua vida. Você vai voltar, vai se levantar novamente. Deus vai levantar, a sua história será escrita outra vez pelas mãos do Senhor, que está te criando um novo tempo para a sua vida, um tempo de honra, um tempo de vitória. Você faz parte dos 300 escolhidos, dos 300 que acreditam em Deus, dos 300 que estão perseguindo, exaustos, mas entusiasmados pela vitória, em nome de Jesus. Diga amém.